No vídeo de hoje vamos falar sobre composição corporal, vamos falar por que eu não sei o meu percentual de gordura, por que eu não faço minha avaliação física e por que eu acho que você também não deveria se importar. Antes de tudo, quero dividir uma breve história com vocês das minhas últimas férias, onde eu e minha esposa fomos para Nova York. Na época ela era minha namorada ainda, lá que eu a pedi em casamento. Retornando de viagem, eu coloquei exatamente essa roupa, botei essa camisa, coloquei aqui essa calça e percebi que elas estavam mais apertadas. E não em regiões que seriam bacanas, não no braço, não no ombro, não no peitoral. Mas percebi que na cintura, no abdômen, estava diferente em relação ao que estava antes. Então eu me liguei, que já tinha ganhado ali um pouco mais de gordura. Até aí, normal, foi uma viagem onde eu não me preocupei com dieta, com alimentação. O intuito era realmente curtir o momento e eu soltei o freio de mão porque eu queria provar tudo que eu tinha direito. Então, antes da viagem, me programei para isso, né? Segurei um pouquinho mais ali em relação à alimentação, caprichei no cardio para chegar com margem, mas ainda assim, quando eu voltei, eu percebi que eu estava com mais gordura do que é o meu habitual. Me pesei, tinha ganhado ali cerca de 4 quilos. Claro que nessas situações nem sempre é tudo gordura, vem muita retenção, vem muito glicogênio também. Mas onde é que eu quero chegar? É fundamental a gente ter atenção a esses sinais e sintomas de foto, de roupa, de espelho. Porque ninguém começou a treinar e fazer dieta do ponto de vista estético porque fez uma avaliação física. Muitas vezes a pessoa, após fazer a avaliação, ela ficou mais preocupada ou ela viu realmente ali o quão insatisfeito ela estava de forma geral, mas a realidade é que a pessoa que estava magrinha, ela já sabia que estava magrinha. E a pessoa que estava cheinha, ela já sabia também que estava cheinha. Ela não precisa fazer uma avaliação física para chegar a um percentual de gordura, para chegar a um número, para saber que ela precisa mudar, que ela precisa se cuidar. E qual que é o ponto aqui? É a gente não condicionar essa mudança ou toda a evolução do processo a um número no PDF. Até porque esse número tem várias limitações, que é um pouco do que a gente vai conversar agora. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos métodos disponíveis para fazer avaliação física em consultório, os mais tradicionais, os mais acessíveis que a gente tem é a bioimpedância, acessíveis entre aspas, porque a bioimpedância pode chegar a um preço de um carro, uma bioimpedância boa de clínica, e a gente tem o adipômetro. Ambos os métodos são métodos que a gente chama de métodos duplamente indiretos. O que isso quer dizer? É que a gente vai, através de estimativas, chegar não no seu percentual de gordura, mas em uma estimativa do seu percentual de gordura, tá? Por quê? Quando a gente compara esses dois métodos, que são os mais acessíveis e os mais fáceis da gente fazer na prática clínica, com o que é o método mais fidedigno, que seria o DEXA, só que é um método que tem um custo muito maior e que não é tão fácil assim da gente ter acesso no dia a dia, esses dois métodos vão ter limitações importantes. Então, se a gente pega, por exemplo, a mesma pessoa, o mesmo indivíduo, faz as dobras e faz a bioimpedância, é muito provável que vá dar uma diferença entre os métodos. E isso pode começar a gerar uma confusão na cabeça da pessoa, porque muitas vezes a pessoa estava bem, aí ela fez uma avaliação, o resultado não deu tão bom assim, ela desanima. E isso pode gerar muita confusão na cabeça das pessoas, porque nem sempre elas estão cientes desse desvio que existe nos resultados. Então é muito comum, às vezes a pessoa fez uma avaliação inicial, começou a seguir direitinho ali o planejamento, e na reavaliação, os números, ao invés de melhorar, piorarem e a pessoa não entende o porquê. Então, falando primeiro especificamente da bioimpedância, apesar de ser o método mais caro em comparação às dobras, bem mais caro, é o método que mais está sensível à alteração. Por quê? Porque é um método que ele é muito sensível à hidratação. E é muito difícil a gente controlar o estado de hidratação de uma pessoa, porque vai ser impactado basicamente por tudo. A quantidade de água que ela bebeu, o que ela comeu, se ela fez exercício, se ela bebeu no dia anterior. No caso das mulheres,
tem o ciclo menstrual. Então são muitas variáveis para a gente controlar, que se a pessoa fosse seguir o protocolo à risca mesmo para fazer a avaliação física pela bioimpedância, é algo quase que utópico na vida da pessoa. Ela teria que fazer sempre no mesmo horário, nas mesmas condições, tendo ingerido sempre basicamente a mesma quantidade de água, respeitado a mesma rotina de exercícios físicos, e na prática isso no geral acaba ficando inviável. Ou seja, se você não consegue seguir o protocolo, isso já vai impactar no resultado. E ainda que você siga o protocolo, já existe uma margem de erro bem importante, de cerca de 3 a 8%, podendo chegar a 10% ou mais, dependendo da pessoa. E isso eu observo muito na prática também. Às vezes a gente faz a dobra e faz a bioimpedância e dá uma diferença muito grande entre os dois métodos, e aí a pessoa às vezes fica até perdida. Claro que eu sempre explico tudo direitinho, mas às vezes ela veio de outro profissional, ou veio de algum outro contexto que ela não sabia exatamente no que se guiar. Quando a gente fala das dobras cutâneas, é um método que tem uma margem de erro menor, mas ainda existe, tá? Essa margem pode chegar de 3 a 4% em relação ao DEXA. Ela não é tão sensível à alteração hídrica, mas a população que a gente vai aplicar, a gente tem que ter muita atenção, porque uma pessoa que está com sobrepeso ou obesidade, por exemplo, ela vai ter aquela gordura mais rígida, aquela gordura visceral, que quando a gente vai pensar, a gente não consegue, porque está com muita inflamação, a pele está mais rígida, e aí à medida que essa pessoa vai perdendo gordura, a pele, no geral, tende a ficar um pouquinho mais mole, vai desprendendo aqui, e quando a gente vai repetir a aferição com o adipômetro, o que acontece é que muitas vezes essa dobra acaba aumentando ao invés de diminuir. Mas não porque a pessoa ganhou gordura, mas sim porque ela está perdendo gordura, está mobilizando aquela gordura que ela tinha, e isso por vezes muda o tônus, a alteração de pele. Tá? Então, as dobras também vai ter a sua limitação, apesar da margem de erro no geral ser de 3 a 4%, ou seja, é menor do que a bioimpedância em comparação ao método padrão ouro que a gente tem, que é o DEXA. E as dobras, o que a gente tem que prestar atenção também é primeiro em qual equação aquele avaliador está utilizando. Se é um avaliador que domina bem a técnica, isso é fundamental para a avaliação realmente ser assertiva. E terceiro, ter atenção para não comparar a avaliação de um profissional com a avaliação de outro profissional. Porque por mais que às vezes eles possam estar utilizando a mesma equação, o mesmo método para fazer a avaliação por dobras, existe essa diferença interavaliador. E isso faz com que também aumente ainda mais a margem de erro. Então, isso é outro ponto que tem que ter bastante atenção. Ou seja, você pode fazer uma avaliação física hoje e repetir essa avaliação amanhã e dar o resultado completamente diferente. Eu, pessoalmente, já fui muito apegado a essa questão do número, de ter que fazer avaliação física, só que com o estudo e com a prática, com a vivência também, tanto a vivência de consultório acompanhando as pessoas, a vivência pessoal de eu ir me entendendo, me olhando, fazendo avaliação, olhando para o espelho e vendo que quando eu estava me sentindo melhor, não necessariamente é quando o número estava melhor. E quando eu falo me sentindo, não é só de forma subjetiva, é de forma objetiva, avaliando também as fotos, fazendo comparação com outros períodos. E aí a gente começa a ver o quão falho é esse número, dado todas essas variáveis que podem impactar, e o quão baixa é a aplicabilidade desse número, porque na prática, na prescrição, não vai mudar muito. Então, o que eu tenho observado cada vez mais é que dentro do processo de evolução do paciente, de evolução de mentalidade nesse sentido, o número ele é mais um meio para um fim. Às vezes a pessoa precisa ver que ela está evoluindo alguma coisa ali de número para ela se sentir motivada ou para ela ver que mudou. Só que ao longo do tempo ela vai ganhando maturidade e ela se desapega disso porque ela sabe que é um processo que é para sempre, e ela passa a observar cada vez mais as mudanças em relação à foto, à roupa, espelho, ao condicionamento físico, à força. Então, outros parâmetros mais fidedignos para a gente acompanhar, e não fica tão presa ali ao número. E do ponto de vista de prescrição, para o profissional que já tem experiência,
ele vai bater o olho na pessoa, ele já vai ter uma noção de qual é o percentual de gordura daquela pessoa. Eu vou até pedir para o editor colocar aqui duas imagens de quanto que seria esperado de percentual de gordura para uma mulher e também para um homem. É claro que são estimativas, tá? E claro que aqui também vai ter a individualidade de cada um, no sentido de um ter mais massa, um acumular mais gordura em certas regiões específicas. E a pessoa que é experiente, ela vai bater o olho e já vai saber aqui classificar você mais ou menos aonde você está. E esse mais ou menos pode incomodar algumas pessoas, só que no consultório o que acontece é também o mais ou menos, entendeu? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Apesar de ter o equipamento, de pegar, de medir, no fim, aonde a gente está chegando não é em um dado 100% fidedigno. É numa estimativa a partir de uma estimativa. O método duplamente indireto que a gente falou agora há pouco, tá? E justamente por ser uma estimativa de uma estimativa que tem vários fatores que vão impactar, eu acho importante cada vez mais a gente ir se desapegando desse número e se apegar ao que de fato não tem margem de erro, que é você pegar a câmera, colocar sempre na mesma luz, no mesmo ambiente, tirar foto nas mesmas condições, idealmente de manhã, em jejum. Então, a gente tendo essa comparação das fotos, você vai ter muito claramente ali o resultado de como é que está seu percentual de gordura, se está diminuindo, se está ganhando massa muscular. O profissional que ele é experiente, ele vai olhar a sua qualidade muscular, onde se acumula mais gordura, se tem algum desvio postural, algum desequilíbrio que merece atenção. E a partir disso será feita a prescrição, tá? Então, do ponto de vista de prescrição, para o profissional não vai mudar ter os equipamentos à disposição ou não. Se ele tem a foto, se ele tem a resposta visual, ele vai conseguir já fazer uma prescrição extremamente assertiva, até porque vai existir um acompanhamento ao longo do tempo. É através do feedback desse acompanhamento que a gente vai fazendo os ajustes finos e ajustando. E além desse olhar do profissional, uma outra coisa que eu acho bacana também é perguntar para a pessoa como é que ela está se sentindo e o que ela gostaria de melhorar. Porque justamente quando a gente fala do ponto de vista estético, é muito perigoso, eu considero pelo menos muito perigoso, quando o profissional começa a fazer certas apontações. Por exemplo, chega um homem aqui e eu falo, eu acho que seu braço está pequeno, ou não, eu acho que sua dorsal pode melhorar. E às vezes o cara não estava nem pensando nisso, ele queria melhorar o peito, queria melhorar um pouco a perna, mas aí por ter uma terceira pessoa falando de pontos específicos, ele pode acabar agora tendo uma preocupação ou tendo um problema que antes ele não tinha. Então, eu gosto sempre de, na verdade, entender o que te incomoda, o que você gostaria de melhorar. É claro que quando a gente fala de uma assimetria, de um desvio postural, de um encurtamento de alguma coisa que vai comprometer a integridade física da pessoa, é claro que aí eu vou pontuar, eu vou ser assertivo. Mas quando a gente está falando do ponto de vista estético, o mais bacana é isso, cara, não é estar preocupado se o percentual tá 18, tá 20, tá 15, tá 13. É você se olhar e falar, não estou gostando disso aqui, posso melhorar um pouco mais meu ombro, posso deixar meu braço mais simétrico, posso deixar meus membros inferiores com a melhor relação de quadríceps e posterior, até porque é o tipo de informação que as dobras, que a bioimpedância não vai dar, que o número muitas vezes fica muito intangível ao que realmente significa aquilo na vida real. Então, quando a gente tem essa avaliação em conjunto com as fotos, né, em conjunto no sentido de ter um olhar profissional e o paciente dar a perspectiva dele também, a gente consegue criar um plano que vai ser extremamente efetivo do ponto de vista de resultado, ainda que não tenha um número para ditar ali o que está acontecendo. Eu percebo essa rigidez muitas vezes também nas primeiras consultas, onde a pessoa ainda está muito apegada ao número. Aí beleza, a gente faz a avaliação, eu explico as limitações de cada método. Só que a cada reavaliação, aonde, beleza, a gente faz os números, mas a gente tem a foto, a gente entende o contexto ali do que vinha acontecendo, a pessoa vai cada vez mais desapegando da balança, cada vez mais desapegando do adipômetro e chega no ponto que às vezes ela nem quer mais fazer avaliação física, porque ela entendeu que o que importa são as fotos, são as roupas, é como ela está se sentindo. E é, por exemplo, também o meu caso. É por isso que hoje em dia eu não faço mais avaliação física, eu não faço mais questão de saber o meu percentual de gordura. Porque eu me olho no espelho, eu vejo, porra, tô acumulando um pouquinho mais de gordura no abdômen,
vou dar um gás, vou ajustar a minha dieta, vou ajustar meu treino, vou fazer um pouco mais de cardio. Pô, acho que tô com nível de condicionamento, de definição bacana, mas tô sentindo falta de volume. Vou então aumentar um pouco mais meu volume de treino, vou comer um pouco mais, vou manipular o cardio se fizer sentido. Então é através desse método, que são as fotos, que é o mais fidedigno, que a gente vai manipulando e fazendo as mudanças. Até porque quando a gente pensa no resultado que está sendo mostrado ali na balança, como eu falei, existe uma margem de erro muito grande, né? Então, às vezes, pô, tá ali que você ganhou 2 quilos de massa muscular no período de 6, 8 semanas. Apesar de ser muito bacana ver esse número, ver essa mudança, muitas vezes é um número que está enviesado. Então, por exemplo, se você faz agora a avaliação, você sobe ali na balança, tu desce, toma 2 litros de água e sobe de novo, o resultado vai ser completamente diferente. Tanto em relação à gordura, tanto em relação à massa muscular. Nas dobras tende a dar alteração também, por conta da mudança de peso que vai impactar na massa livre de gordura. Então, são muitas variáveis que são afetadas. E no fim do dia, ninguém vai te parar na rua para perguntar quanto que está o seu percentual de gordura. A pessoa simplesmente vai te ver e vai falar, pô, aquele cara, aquela moça tem um físico bacana. Ou você vai se olhar no espelho, pô, tô me sentindo bacana. Da mesma forma que, como eu falei lá no início, a gente não começou por estar se sentindo muito magrinho ou muito cheinho. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando, o que vai fazer a gente continuar não deveria ser ter um número como alvo, mas sim buscar essa evolução constante no treino, na dieta, no cardio, no processo como um todo, e naturalmente isso vai refletir na sua composição corporal, isso vai refletir nas suas fotos. Então, a avaliação física não é que ela é inútil, mas ela não é a variável mais importante, não é uma coisa para você ficar fazendo todo mês, por exemplo, é uma coisa para ser feita pontualmente, se você tiver alguma curiosidade de saber uma estimativa da sua composição corporal. Para casos mais específicos, quando a gente fala de um atleta de alta performance, dependendo da modalidade, faria mais sentido ter um acompanhamento mais próximo ali do percentual de gordura. Muitas vezes, dependendo da modalidade, vai ser um atleta que vai ter acesso ao DEXA, aí sim é um método bacana. Mas entendendo, né, e sabendo das limitações, principalmente da bioimpedância, se você quer mesmo seu percentual, cara, busca ali as dobras, tende a ser um pouquinho mais fidedigno, com um bom avaliador, vai te dar uma boa noção de como está seu percentual. Então, pessoal, por hoje foi isso. Espero que esse vídeo tenha agregado para você de alguma forma. Se te ajudou, considera deixar o like. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai olhar e vai responder. Me segue lá no Instagram, @MatheusCandelô. Aproveita para se inscrever aqui no canal também. E por hoje foi isso. Até a próxima.